Olá, meninos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estudaremos com o ângulo e seus elementos. Lembrando vocês que quem não assistiu ainda à primeira aula que trata sobre reta, semi-reta e segmento de reta, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Iniciando, quais são os elementos de um ângulo? Nós temos duas semi-retas, no caso aqui a semi-reta que representa um dos lados do ângulo, que é OB, e a semi-reta OA, que é o outro lado do ângulo, certo? E nós temos o vértice, que é a origem, né? Aqui, ó, de onde parte a semi-reta OA e a semi-reta OB. A esse ponto aqui do ângulo é chamado de vértice, tá certo? E a medida do ângulo, e o ângulo é representado por AOB, certo? Dessa forminha aqui com um acento circunflexo sobre ele. Não se esqueça, essa é a representação de ângulo. Essa é a representação de semi-reta, que no caso aqui representa os lados do ângulo, tá certo? E a medida do ângulo é essa abertura aqui, ó, entre uma semi-reta e outra, tá certo? Então, só recapitulando, quais são os elementos de um ângulo? Os lados, que são compostos por semi-retas, o vértice e o vértice do ângulo, tá certo? E a medida entre ele, que é o tamanho que o ângulo representa entre esses dois lados, certo? Medida de ângulo. Ó, nós temos aí um ângulo de 360 graus, que é um ângulo que, observe aqui que tem duas semi-retas, uma sobre a outra, ó. Esse ponto A aqui representa que aqui tem outras tem uma semi-reta sobre a outra, que parte na origem, tá certo? Que é o vértice aqui do ângulo, e passa por A, e a outra semi-reta sai da origem, passa por B. Como foi, ela der a volta toda, formando um ângulo de 360 graus, então fica representado dessa forma, uma sobreposta à outra, certo? Esse ângulo é chamado de ângulo de uma volta. Outro exemplo é o ângulo raso, né? Que é o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Ó, semi-reta OA e semi-reta OB. A esta abertura aqui, ó, a este ângulo aqui, medindo ele com o transferidor, nós vamos achar 180 graus, tá certo? Outro exemplo é o ângulo de 90 graus, que é um quarto de volta. Esse ângulo aqui tem um quarto de volta. Essa abertura aqui, entre as duas semi-retas, tem um quarto de volta, tá ok? E o instrumento de medida de ângulo é o transferidor de graus, que é esse daqui, certo? Lembre-se sempre que ao medir o ângulo, você tem que observar esse pontinho aqui, ó. Você tem que ficar de olho no centro. É esta marcação aqui que você vai ter que colocar aqui, ó, no vértice do ângulo, no pontinho de partida aqui, tá certo? Você coloca ele bem aqui. Essa medida aí, esse local aí, é o centro do transferidor, você coloca um local que representa o vértice do ângulo, tá certo? No caso aqui 90 graus é este, 180 é este e no 360 é este, tá certo? Não se esqueça disso. Agora vamos medir. Nós temos esse ângulo aí. Vamos pegar um transferidor. Ó, vamos observar a medida, ó. Esta abertura aqui nós estamos medindo, ó, esse ângulo, tá certo? Então, ó, nós colocamos ele bem na marcaçãozinha aqui, no centro do transferidor. Ele vai acompanhar até o zero, tá certo? Do zero você vai contar aqui, ó, ver aqui onde é que para, ó. Onde é que ele vai parar, tá certo? Ó. Para bem aqui, ó. Se aqui é 100, fora aqui é 100, aqui você conta mais 105 e tem mais uns 3 tracinhos aqui, ó, até ele, ó, certo?
Então 108 graus é a medida desse ângulo. Temos outro ângulo, vamos medir esse ângulo. Colocando aí bem na marcaçãozinha do centro, levando até o zero, aí você vai analisar aqui, ó, de lado, ó. Chegou aqui no 70, ele vai até quanto? 75, vamos ver se a abertura é de 75 graus, então pronto, 75 graus é a medida deste ângulo. Eu acho que dá para entender, né? Acredito que deu para entender sobre como é que se usa o transferidor para medir o ângulo, tá certo? Lembre-se sempre da marcaçãozinha do centro do transferidor. Essa linha aqui, esse lado aqui do ângulo tem que ficar paralelo a esta borda do transferidor, tá certo? Que leva até o zero. E daqui você confere qual é a abertura que o ângulo tem. Contando até aqui, até aqui é 70, a metade aqui de 10 é 5, então 75, né? Tá certo? Se passa essa coisa, a gente faria como fizemos aqui nesse outro. Passou do 100, do 105, a gente foi contar quantos tracinhos tinha. Cada um representa um grau, cada tracinho desse, tá certo? Então dá 108 aqui e neste 105. É desta forma que usamos o transferidor para medir ângulos. Outro detalhe, com relação às medidas de ângulo em graus, existem as subdivisões do grau. Um grau é igual a 60 minutos. A representação de um grau é assim e 60 minutos dessa forma. Tá certo? Então, lembre-se sempre que se você for questionado sobre quantos minutos tem um grau, então você tem que se lembrar que é 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Nessa relação aqui você pode comparar com as horas, né? Uma hora é composta por 60 minutos, no caso uma hora seria um grau aqui, só um comparativo. E cada minuto tem 60 segundos, então do mesmo jeito é aqui, cada minuto são 60 segundos, tá certo? Então essas são as subdivisões do grau. E os ângulos são medidos em graus. Outros ângulos. Ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá certo? A este ângulo aqui dá-se o nome de ângulo reto, formado por retas perpendiculares, tá certo? Semi-retas perpendiculares, ó. O ângulo agudo, lembre-se sempre que ele está entre 0 e 90 graus. Então, todo ângulo que tenha medida menor que 90 graus e maior que 0 é chamado ângulo agudo. Para você lembrar bem disso, é só lembrar aqui, ó, que a pontinha que ele faz, o vértice ele é mais pontiagudo do que os outros. Por isso a palavra agudo. Lembre-se disso, use isso para lembrar. Ângulo agudo porque ele tem o vértice mais fininho, né? Mais pontiagudo do que os outros, tá certo? Então, ângulos menores que 90 graus e maiores que 0 são chamados ângulos agudos. E o outro ângulo são os ângulos obtusos, que são os ângulos maiores que 90 e menores que 180 graus. São chamados de ângulos obtusos, tá certo? Maiores que 90 e menores que 180 graus. Está aqui um exemplo de um deles, que é 125 graus este ângulo. Então é maior do que 90 e menor que 180, tá certo? Nada mais tendo a tratar nesse momento. Um abraço a todos e até a próxima aula.